Vamos lá, então. Bom, primeiramente, queria agradecer a vocês dois, Rafa e Andréia, por aceitar meu convite, né? É um momento que eu estou buscando sempre os pensadores. Andréia, eu acho que eu fechei seu microfone sem querer. Buscando os pensadores de pessoas que eu tenho trocas, de pessoas que realmente têm agregado na sociedade, né? E pessoas que realmente têm feito bastante diferença nisso tudo. Então, antes de eu começar e falar o tema que a gente vai trabalhar aqui, vamos pela ordem, certo, Rafael? Andréia, por favor, se apresente. Opa! Primeiro as damas. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Andréia Stankiewicz, né? Tenho um currículo um pouquinho variado, né? Vocês vão ver. Minha formação inicial é como dentista. Eu sou dentista e odontopediatra. Mas eu sempre soube que eu queria trabalhar com crianças, né? E o curso que nós fizemos lá com o Cláudio, né, sobre propósito, né, Cláudio, deixou isso muito evidente, assim, que os bebês estavam no meu no meu mapa e não tinha jeito. Então eu sempre soube que eu queria trabalhar voltado para esse público, né? Para a primeira infância. Então, eu sou odontopediatra e com os meus filhos veio toda essa questão de acompanhar os partos naturais, como doula e como consultora de amamentação. Então, às vezes parece que as coisas não se combinam, mas para mim faz todo sentido que eu tenha essa formação, porque eu trabalho com esse estímulo do início da vida que vai impactar, né, em todos esses anos, né? Sou casada com o Fagnani, que muitos conhecem, tenho 2 filhos, a Luísa e o Pedro. A Lu já está com 11, quase 12 anos, o Pedro com 9, e estamos aí, cada dia aprendendo um pouquinho mais, né, sobre essa fase tão incrível aí que os filhos representam, né? Eu considero eles os nossos grandes mestres. Muito obrigado. Rafa, se apresente, por favor. Oi, Claudinho. Como eu falo, Claudinho, tá? Desculpa que eu não consegui te chamar de Cláudio, tá? Mas eu sou Rafael, fisioterapeuta, formado há 16 anos. Tive a oportunidade de conhecer o Cláudio ainda em Araçatuba e ele sabe disso, e eu sempre falo que antes de eu conhecer ele já foi de uma forma diferente e sempre vem sendo assim na minha vida. Ele sempre traz um diferencial na minha vida. Eu conheci ele antes de morar com ele. Muitas pessoas não fazem isso e eu sou muito grato a isso. Tirando esse puxa-saco do lado aí, Claudinho, então eu formei primeiramente em acupuntura. Meu pai, já falecido, ele me levou a uma especialização de acupuntura ainda na faculdade. Então eu tive a oportunidade de me formar junto na faculdade, especialista em acupuntura. Então praticamente eu fiz a especialização ao mesmo tempo com a minha faculdade. Isso já me trouxe um olhar diferente através das emoções, porque eu falo que é a primeira medicina, eu acho, que fala dessa questão. E fui ser acupunturista, aí depois eu também tenho um currículo um pouco extenso aí, apesar de ter um pouquinho de ano aí, mas isso agrega conhecimento. E então fiz leitura biológica também, e agora, por último aí, que eu estou praticamente 2 anos e meio aí, estudando só a saúde da mulher e a questão da fertilidade através da medicina chinesa, que é totalmente diferente da medicina chinesa que eu fiz lá no começo. Então, é muita coisa diferente. E é sobre isso que a gente veio conversar hoje aqui, eu e a Andréia, ela com a experiência de doula, e eu um pouquinho antes ali da preparação para a mulher. Tá? Beleza. Realmente, pessoal. Então, quando a gente fala, né, de crianças, a gente fala de filhos, é um grande projeto que muitas pessoas não olham dessa forma, né? Quando tudo flui de uma maneira natural, quando tudo vai de maneira natural, é muito fácil. Porém, temos aquelas pessoas que sonham em ser pais e não conseguem. E tem aqueles que planejam ser pais, né? Principalmente aí no caso as mulheres,
E quando olham para a parte do nascer, tem muitas pessoas que travam também, né? Que às vezes, na hora que falam, ó, precisa fazer um parto, tem quantas mulheres que eu já tratei que falam, ó, eu não me vejo fazendo parto, eu não quero essa dor do sofrimento. E aí a Andrea vai poder falar bastante sobre isso para a gente. E depois as crianças nascem e aí entra outra coisa que é o amamentar, né? Então a gente percebe que isso daqui é um processo de antes, durante e depois, mas que muitas vezes nós não nos planejamos para isso. E dentro desse aprendizado, acredito que todos nós aqui aprendemos pela nossa dor, de certa forma, né? Eu também tive a perda de um primeiro filho, né, do Gabriel, com 6 meses gestacional, e aí depois, na busca de tentar ter o filho, eu, né, que venho da microfisioterapia, leitura biológica, eu olhava para isso e é como eu trabalhei para conseguir, né, entender todo o processo da perda e também como que eu poderia ter esse filho. E aí, de repente, me veio o meu amigo Rafael, como vocês viram, é uma amizade de muitos anos. Rafael também passou um processo, né, de ter um filho e uma filha, e depois passar um tempo tentando também, né, Rafa? Desculpa te expor dessa forma, mas você tem experiência nisso, em saber o que é uma frustração de não conseguir engravidar, né? E aí a gente vem, então, somando nessa história, onde o Rafa pode mostrar quais são as dificuldades através da acupuntura, como ele vê isso, a dificuldade da mulher engravidar. E aí eu convidei a Andrea, por quê? Porque a Andrea tem essa coisa da doula, que está em falta. E eu quero depois, tá, Andréia, até falar um pouco mais sobre isso, sobre a visão da constelação familiar e essa base, porque isso é muito importante, as pessoas recuperarem um pouco essa história do parto normal. E aí, depois, em seguida, quando nasce, né, a Andréia, então, facilita esse processo de crianças vindo ao mundo por um processo que realmente é natural. Aí vem a parte que as mães sofrem, que é a amamentação. E aí temos uma super profissional que orienta tudo isso com muita destreza realmente. E quando tem alguns piripaques, ela acaba mandando para mim, né, dizendo, oh, vai lá no Cláudio que a gente vai resolver isso. Mas também a acupuntura, acredito que tenha muito a fazer aqui. Então, dentro dessa história que eu resumi, né, vamos começar a base de tudo, né? Que normalmente, Rafa, as pessoas procuram você, né, as mulheres, porque elas estão tendo dificuldade em engravidar. Eu queria, então, que você contasse um pouco quais são os casos principais, o porquê que as mulheres te procuram. Realmente elas não podem ter filho? Realmente a medicina que está tirando esse sonho das crianças, dessas mães? Como que é? O que realmente estão procurando você, Rafa? Obrigado aí pela palavra. Você não está me expondo a minha vida, não, Claudinho, mas como você falou, é através da dor que a gente vai em busca de um conhecimento. E eu agradeço a minha esposa por me abrir esse olho aí. Foram 4 anos de infertilidade, onde não tinha muito uma causa aparente. Os médicos, desculpe se tem algum médico aí, mas nesse ramo é muita frieza, muito achar que tudo é normal, tudo que envolve a questão do ciclo menstrual na mulher, eles falam que é tudo muito normal, e a medicina chinesa, graças a Deus, vem trazendo um olhar bem atencioso e bem acolhedor para essas mulheres, tá? Legal você falar do projeto de vida. Então, eu acredito que a maioria não tem um projeto de vida para os filhos, e isso, como a gente trabalha com informação, né, Claudinho, um projeto de vida de um filho é muito importante para saber como os pais estão. Eu falo assim, o ambiente, eu falo emocionalmente, financeiramente, como que está o relacionamento do casal, porque às vezes antes de conceber, às vezes o casal já não está muito bem, não tem aquela conexão, e eles resolvem ter um filho, para quem sabe esse filho aqui vir e trazer uma solução para um problema dos pais. Isso daí a gente acaba vendo que não é muito legal, e isso fica escrito na memória do filho que vai vir. Tá? Então, acho muito importante fazer esse projeto de vida. Assim como eu tive o meu, você teve o seu, e cada um aqui tem sua história. Tá? Falando um pouquinho da medicina chinesa, Claudinho, a questão de conceber, né? Como que pela medicina chinesa é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas também não é
que tudo funcione, tá? O que a gente faz, na verdade, é regular o ciclo feminino da mulher ali, fazer um olhar através de dietoterapia, através das sessões de acupuntura, através de um equilíbrio, né, que a gente fala. A acupuntura, e você sabe muito através do I Ching aí, que é uma filosofia de vida, isso é muito importante. Então, a gente vai começar lá da fecundação dos nossos pais, Claudinho. A gente fala que quando a mulher está na barriga, imagine você hoje, então, quando a sua mãe estava na barriga da avó, seus óvulos já estavam sendo formados. Então, fala que no começo lá são 70 milhões de óvulos que a gente tem, e já na primeira menarca, que seria a menstruação da menina, você já tem uns 300 mil só. Então, a mulher nem menstruou e já vai perdendo esses óvulos. É importante também falar que a concepção do ser humano é praticamente a 30% a chance de uma mulher engravidar num ciclo menstrual. E na natureza, a gente vê uma chance basicamente de 100%, tá? Então, existe a concepção dos nossos pais, Claudinho. Existe o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe. Quando fecunda, a gente tem uma explosão de energia e isso é formada o nosso yin, que a gente chama. O que é isso? É como se fosse a nossa chama da vida. Então, esse yin está relacionado com a energia do rim. E o rim está relacionado à nossa fertilidade e aos órgãos reprodutores, tanto masculino como feminino. E o que desgasta essa energia, tá? É tudo a questão do equilíbrio. Se você trabalha demais, se você come errado demais, se você não pratica atividade física, se você tem estresse, então tudo isso colabora para que essa energia ou essa chama da nossa vida ela vai podendo se apagar e esgotar. Então, uma das características, por exemplo, é um cabelo branco muito cedo. Isso mostra que o seu yin, por exemplo, está sendo consumido de uma forma desregulada, tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto para a gente entender é o baço e os alimentos. Então, o que o baço representa para a medicina chinesa, tá? Ele pega o alimento, a gente come o alimento, o que é puro, ele vai subir, o baço vai fazer a transformação e o transporte dessa energia, o que é boa sobe, e o que é impuro desce e vai para os intestinos. O que é puro vai juntar com o pulmão junta com o ar e com o ambiente externo. Então, a gente fala que as emoções também vêm daí, tá? Essa energia que está no pulmão, que é boa, vai até para o rim, se umidifica e volta, tá? O que é impuro ainda ele tem no processo de separação ali, vai formar as fezes e a urina, tá? Mas é basicamente isso. Então, o que é muito importante nessa questão de preparar é a alimentação. Então, hoje em dia, a gente fala que como a gente se alimenta, fast food, a gente não prepara mais nada, não tem aquele amor de fazer uma comida gostosa. Vamos pedir, a correria do dia a dia. Então, às vezes, você almoça de pé, você não tem aquela parada no dia. E esse horário aí, eu gosto muito do ciclo circadiano. É o horário do almoço, ali, meio-dia, é a energia do coração, tá? Então, se você não tem repouso nesse horário, por isso que dormir após almoço, aqueles minutinhos lá, que eles chamam que é o sono da inteligência, né? E muitas vezes a gente não tem essa parada, né? E tudo isso vai consumindo o nosso corpo ou a nossa energia de uma forma desregulada e desequilibrada, tá? O baço, então, ele vai fazer o que seria a energia nossa, e o shui, que a gente chama de sangue, tá? Então, são os alimentos que fazem isso. Então, se você come pouco, se você faz um jejum intermitente, aqui eu não vou entrar no mérito da alimentação ou não, se o jejum intermitente é bom ou não. Como a gente está falando em projeto de ter filhos, é importante porque das 7 até as 9 e das 9 até as 11, o baço e o estômago estão fazendo... eu brinco que cada 2 horas
o nosso órgão maior ele está na tomada carregando. Então, no ciclo circadiano das 5 às 7, das 7 às 9, das 9 às 11, o nosso estômago e o nosso baço está na tomada carregando. Se você não coloca ele na tomada para carregar, da onde ele vai tirar essa energia e da onde ele vai tirar esse sangue, vai fazer esse sangue. Então, muitos casos, às vezes, de amenorreia, você vê que é a falta da menstruação, né? Você vai ver que são atletas que, às vezes, não gastam muita energia, desgasta muito o corpo, e eles não têm isso daí, porque o corpo entende que é uma perca de energia a questão da menstruação. Um outro órgão importantíssimo é o fígado, tá? Assim como o baço faz o sangue, o fígado, ele como se fosse transportar o sangue. E o fígado, ele tem uma relação muito grande com a menstruação. Então, sinais e sintomas relacionados com a menstruação, por exemplo, coágulos, por exemplo, dores da mama, dor de cabeça, irritabilidade, a famosa TPM, que muitas mulheres sentem, está ligado com esse elemento, que é a madeira e o fígado, tá? E no caso das mulheres que passam por um período aí de infertilidade, a cada menstruação, eu não entendia muito bem isso, Claudinho, e acho que a gente, homem, assim, tem que ter um olhar bem diferenciado hoje para a mulher, porque cada mês, Claudinho, que vem a menstruação, é aquela enxurrada de emoção, coisa que aquela frustração aumentando, aquele desejo, às vezes, escorrendo pela mão, assim, de não poder gerir, e basicamente, lá antigamente, a mulher, entre aspas, era só para essa questão de procriar, né? E aí também eu entro um pouquinho na questão dessa dificuldade aí um pouco, na questão das eras, né, Claudinho? Eu falo que antigamente existia uma era, que é a era da agricultura. O que era essa era da agricultura? As mulheres tinham muitos filhos e os filhos ajudavam a cuidar da casa, a cuidar do outro irmão, a cuidar da roça, a cuidar da plantação. Às vezes um ia ajudar o pai. Então, antigamente, nessa era, os filhos eram muito bem-vindos. O que aconteceu? A gente mudou dessa era, a gente foi para a era industrial. O que acontece nessa era? As mulheres, a família saíram do campo e foram para a cidade. O que acontece com isso? Muitas mulheres perderam o contato, eu não morava próximo das suas mães, e o filho começou a ser um problema, porque como que eu vou trabalhar e deixar meu filho sozinho em casa? Então, eu acredito que isso daí também vem através do projeto aí que a gente fala, muito, muito importante da gente olhar para essas fases da vida que eu falo, né? Legal. Ô, Rafa, deixa você me falando aí, me surgiu até uma dúvida aqui. Você falou muito de mulher, 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 mas o homem também entra nesse desgaste aí todo para a fertilidade? Sim, Claudinho. O homem, entre aspas, hoje em dia a gente fala que é 50% a 50%, tá? Do casal de infertilidade, tá? Mas como o homem não tem toda essa questão emocional, hormonal, desculpa, e de ciclos, ele basicamente é um pouquinho mais simples, porque a gente vai depender basicamente do homem, da energia do rim. Então, se é o homem que bebe muito, fuma muito, usa drogas, lista ou ilícita, se ele trabalha demais, se ele faz atividade física demais, tudo isso vai esgotar a questão do rim dele e essa questão da fertilidade. E os exames que o homem faz, o espermograma ali, aí você vai ver só a normalidade, quantidade, né? Isso daí, às vezes, uma alimentação mais balanceada e melhorar algumas questões ali, já pode fazer uma diferença. Já na mulher, como ela tem um ciclo e como ela funciona em cima do ciclo, ela tem um olhar voltado, que hoje é falado do sagrado feminino muito, né? Um olhar para isso daí. Então, o que aconteceu? As mulheres, Claudinhos, elas começaram a ficar muito yang. Você fala muito disso, das energias, né? Então, a energia yang, o que acontece?
ela começa a produzir hormônios masculinos e isso faz os hormônios femininos responsáveis pela fertilidade diminuir também. Então, não que eu sempre falo assim, hoje a responsabilidade é metade, metade, mas é que a mulher precisa entender melhor e eu falo assim, tá mais conectada com o seu feminino, isso é muito importante. Então, eu falo assim, que esse sagrado feminino, Claudinho, ele regenera as feridas de tantas dores que trouxeram lá antigamente, né? Ele também tem a ver com a referência dos ciclos, né? Da natureza, né? E eu falo assim, muitas mulheres lá atrás foram vítimas de muitas coisas e deixaram esse feminino morrer e foi ocultado, e a gente vê que a mãe mais ferida hoje, que eu falo, é a nossa mãe Gaia, que é a nossa mãe Terra. Né? Com certeza. Show de bola. Andréia, gostaria de falar alguma coisa aí desse antes de começar o seu trabalho de doula, como que é? As mães te procuram já antes de engravidar, as mães te procuram quando elas já estão grávidas, ou na hora que está para fazer o gol, como que é, Andréia? Fala aí. Exato. Infelizmente, assim, as mulheres às vezes não se planejam, né? Não as mulheres só, né? As famílias, como vocês falaram, a responsabilidade dividida, né? Então, muitas vezes não existe aquele planejamento, muitas vezes vem essa gestação vem aí num descuido, num susto. Então, é a partir daí, muitas vezes, que elas começam a se preocupar, se perguntar, né, como que vai ser todo esse processo e aí procurar ajuda. Mas o ideal realmente seria que a gente se programasse antes, né, porque existe toda uma questão de consciência que é importante para esse momento. A gente fala que a gente se prepara tão bem para tudo na vida, para tudo que a gente vai fazer profissionalmente, né? Às vezes até para fazer uma receita caseira, a gente se prepara, vai lá, prepara todos os ingredientes. E para a gente se tornar pai e mãe, a gente vai no automático, né? A gente vai trazer tudo aquilo que a gente viveu na nossa história, colheu do nosso clã, né? Como você sempre fala, do nosso círculo familiar, da nossa cultura. E hoje a gente tem muita informação. Então, hoje a gente tem uma possibilidade de dar um passo a mais nessa consciência, nessa evolução de como nos tornarmos pais e mães mais ativos, mais participativos, mais conscientes e que podem dar uma qualidade melhor também de futuro para os nossos filhos. Então, o ideal seria que isso acontecesse antes, né? Existe uma tese de doutorado da doutora Eleanor Luzes, que trabalha com a ciência do início da vida, onde ela propõe que isso fosse ensinado nas escolas, desde o ensino primário, na verdade, né? Porque realmente a gente não aprende na escola as coisas mais importantes da nossa vida, né? Por exemplo, a alimentação, que eu sei que a Andréa também, a nutricionista, já fez aqui a live, né? O encontro com vocês. Nós comemos tantas vezes por dia e a gente não tem consciência do impacto dessa alimentação, não tem consciência de como se alimentar melhor. E na questão da parentalidade, a mesma coisa, né? A gente é um dos nossos trabalhos mais importantes e um dos nossos maiores legados para o mundo, e é onde a gente muitas vezes tem menos preparo e menos apoio. Então, tenho ouvido aqui o Rafa falar sobre a questão da medicina oriental, né? Eu acho tão incrível, uma sabedoria milenar que trouxe tantas informações para a gente, e hoje a gente precisa recuperar toda essa conexão com esses conhecimentos, com o nosso corpo, com a nossa saúde, e confiar na potência do nosso corpo para gerar uma vida, para trazer essa vida ao mundo, né? E para nutrir essa vida também. E depois criar, enfim, é todo um contínuo, né? Que vem aí com essa questão dos filhos. Pois é, eu vejo que os filhos são, pela constelação, a gente fala que é o projeto de vida, né? E dentro desse processo, como as pessoas
acabam não olhando para tudo isso, porque quando você vai plantar qualquer coisa em qualquer terra, você tem que ver se essa terra é produtiva ou não, e aí você escolhe a semente, qual o tipo de flor que você quer, né? Então você faz todo um preparo para você saber o que você vai fazer. Você quer uma flor para enfeite, você quer uma flor, você quer uma produção, né? Uma cana de açúcar, uma soja, né? Então você tem toda uma preparação. Por isso que eu acho que a nutrição ela é tão importante na nossa vida. Tantas pessoas aí tomando remédio, e o remédio não tem nem absorção, porque o intestino não permite isso, né? Mas, enfim, o nosso assunto aqui é filhos, né? Dentro disso, achei super legal o Rafa colocar, porque o que eu acho fantástico dessa parte da medicina tradicional chinesa, que é a soma de tudo, né? Você vê, o Rafa falou ali de ciclo, falou de horário, falou de alimentação, falou de órgão, falou de emoção. Como isso tudo é antigo, né? Quantos mil anos atrás isso já era importante e como nós esquecemos disso. E dentro disso, as pessoas hoje trazem, né, Rafa, a acupuntura hoje só como, tipo, vou tratar para tirar dor, que também é o meu caso, que também é o seu caso na odontologia, né, André? Todos nós, as pessoas só querem remediar, as pessoas só querem saber de ter o problema, chegar para a gente e falar, meu, resolve para mim. E a acupuntura é muito mais do que isso, e a nova medicina germânica é muito mais do que isso, e a microfisioterapia é mais do que isso, e a constelação é mais do que isso, mas as pessoas só querem saber de uma parte, elas não querem saber do todo. E quando você vai para o mundo, né, a constelação mostra que quando você vai para o mundo, você está dentro do útero da sua mãe, tirando todo o nutriente de tudo que sua mãe pode te oferecer. Tudo que sua mãe pode te oferecer é naquele momento. E aí você começa já a mostrar a sua força para o mundo, do quanto você consegue captar essa informação, essa nutrição, e o quanto você começa a se impor para ir para a vida, porque esse é o processo número 1 do nascimento, depois eu continuo. Só que isso vai ter reflexo na vida adulta. Eu, por exemplo, nasci de cesariana. Eu tive tudo da minha mãe, eu não tive problema nenhum gestacional. Eu fui super bem nutrido pela minha mãe na história do leite. Depois, quando nasci, a gente conversa sobre isso, tá? Mas eu fui facilitado, eu fui uma cesárea. E eu percebi que muito tempo na minha vida eu tinha dificuldade de tomar a decisão. Por quê? Porque é isso que faltou para mim, a minha imposição na hora de nascer, dizer para o mundo, eu estou pronto, eu quero nascer. E isso repercute na minha identidade, com certeza, na minha persona, né? Mas, com certeza, a gente tem como, com a vida, corrigir algumas coisas diante de algumas dificuldades que a gente tem, e até por isso que eu fui procurando técnicas e as minhas dificuldades hoje, tanto que hoje eu tomo muitas iniciativas que eu fico esperando as pessoas tomarem e elas acabam não tomando, né? Então, André, eu gostaria agora que você pudesse falar um pouco para a gente a respeito de como é o trabalho de doula, o que as pessoas esperam de uma doula e como você vê, né? A doula esquece os problemas brasileiros por enquanto, né? Que a gente ainda não vive essa maravilha, mas o que é ser uma doula de verdade, como se fosse uma coisa natural no mundo, agora todo mundo voltar a ter parto natural. Perfeito. Então, nós vivemos exatamente nessa cultura imediatista, né? Que quer tudo resolvido agora, para ontem, que quer pular os processos, né? E suprimir todo o caminho para chegar já no resultado. E então eu acredito que a doula hoje ela vem para resgatar realmente esse processo que é importante na nossa formação também como pais e mães, né? No nosso crescimento, no nosso amadurecimento e nessa nossa formação para uma nova etapa da nossa vida. Então, o papel da doula ele é ancestral. Na verdade, assim, antigamente, vamos colocar o antigamente, assim, antes de que esse processo do parto fosse hospitalizado. A gente sabe que a partir da década de 50, mas com maior velocidade a partir da década de 70, a gente sofreu todo esse processo, e no Brasil isso foi muito intenso, tanto é que hoje nós temos índices altíssimos de cesáreas, chegando a 90%, 100% de cesáreas em alguns locais, né, ou com alguns profissionais, por conta, né, de toda uma cultura e de toda uma formação profissional também. Então, nesse caminhar, né, foi se perdendo aquele papel da mulher apoiando outra mulher. Então, nós tínhamos, né, isso na vivência familiar,
outras mulheres que já haviam passado pelo processo do parto e do nascimento, auxiliando outras mulheres que engravidavam e queriam passar pela mesma caminhada, né? E com essa hospitalização do parto, isso se perdeu, se tornou uma coisa um pouco mais fria, mais distante, onde cada profissional naquele cenário do hospital tem um papel. Então, o médico está preocupado, né, com a mulher, com o bebê, tem a equipe da enfermagem que dá toda a assistência, mas ainda está voltado, né, para apoiar o profissional, o médico, para avaliar como que está o bem-estar fetal e o bem-estar materno, para favorecer, né, todo aquele protocolo de atendimento daquele ambiente hospitalar, mas ele não foca na mulher e naquela necessidade daquela pessoa que está passando por uma situação desconhecida pela primeira vez e que não sabe como aquilo funciona, né? E tem uma série, né, de sensações e sentimentos ali que precisam, às vezes, de uma conexão para que ela consiga lidar com aquela situação. Então, é como você falou, hoje em dia se perdeu. A gente sabe que a gente tem uma memória celular do nosso nascimento. Na verdade, é o maior trauma, né, da nossa vida, é o nascer, que é onde a gente passa de uma vida totalmente diferente, né, onde a gente estava completamente aconchegado, aquecido, nutrido continuamente, né, dentro do útero materno, com todas as nossas necessidades supridas, com todo o nosso metabolismo funcionando a partir do metabolismo da nossa mãe, e de repente a gente precisa fazer isso por conta própria. E esse de repente, nesse processo da hospitalização do parto, ele se tornou muito de repente, né? Porque justamente se antecipa os nascimentos de uma forma que a gente chama de iatrogênica, porque quando a gente agenda uma cesárea, a gente não combina com o bebê, né, que ele vai ter que nascer naquele dia. Então, muitas vezes ele não está pronto ainda. A gente sabe que o pulmãozinho do bebê é o último órgão que se forma durante esse processo de amadurecimento. E é ele que vai desencadear o sinal para a mãe começar, então, o processo das contrações e do trabalho de parto. Então, quando a gente agenda uma cesárea sem entrar nesse processo, não teve nenhum hormônio comunicando para o corpo do bebê que está chegando a hora, né? E que daqui a pouquinho está na hora de nascer. Então, de repente, ele se vê, né, daquele ambiente escuro, aquecido, aconchegado, para um ambiente frio, seco, sem, né, muitas vezes o contato com a mãe, que também nesses protocolos hospitalares hoje tem se tentado resgatar, mas se perdeu, né? Por muito tempo os bebês foram afastados do colo, do pele a pele, que hoje se entende que é tão importante, tão vital para o bebê. E ali ele tem que fazer uma adaptação muito brusca, muito rápida, né? Para conseguir a sua sobrevivência. Então, eu até trouxe aqui um livro que eu gosto bastante, do Bert Hellinger. Você conhece esse, Cláudio? Êxito na vida e êxito na profissão, ordens do sucesso. Perfeito, né? Onde ele fala que o nascimento é o nosso primeiro sucesso, onde a gente precisa, né, pela nossa vontade, pela nossa força, se impor. E que isso facilita todo o nosso caminhar, né? Quando isso é interrompido bruscamente, a gente precisa, então, de todo esse apoio das terapias, das constelações, da microfísio, né? E tudo mais que hoje se apresenta para a gente conseguir, então, contornar e ter um novo, né? Um fluxo mais leve aí nessa busca do sucesso. E como é um contínuo, a gente vem da gestação, parto e amamentação, que é outra cultura que a gente perdeu e hoje luta aí para resgatar. Com certeza. Essa história, né? Inclusive nesse livro ele cita, né, que esse momento do nascimento era o primeiro momento de você tomar a vida. E aí quando você não consegue tomar a vida é onde começam as dificuldades na vida, né? E aí é onde as pessoas muitas vezes acabam facilitando, mas não percebem que a gente enfraquece os filhos. Eu falo, a gente enfraquece, porque eu também tenho 2 filhos que nasceram de cesariana, né? Mas com certeza, através do conhecimento, você vai buscando criar a sistemática para que eles possam se fortalecer. E de uma forma ou de outra eles vão, mas com certeza gastando mais energia, né?
Por Rafa, isso você que gostaria... conhecimento, né? O conhecimento é luz, conhecimento é poder, é dar uma nova oportunidade da gente construir uma nova história, né? Então é isso, acho que a gente perdeu um pouco isso, e o papel da doula entra aí, de apoiar as mulheres, as famílias a recuperarem, né? A entrarem em contato com esses conhecimentos e aí recuperarem a conexão com o seu próprio corpo, com essa sabedoria da natureza, né, que é perfeita, é incrível quando a gente vê como que aquele serzinho se formou, né, e foi nutrido durante 9 meses. Por que ela não conseguiria trazê-lo ao mundo e nutri-lo, né, a partir de então? Então, é recuperar tudo isso. A doula entra aí para dar essa força que a gente perdeu, assim, que a gente enfraqueceu aí ao longo desse processo por conta de toda essa cultura, né, que nos afastou. Acho que nós temos 1 ou 2 gerações que já nasceram assim com um índice alto de cesáreas, né? Então, o recuperar disso hoje vem com esforço, não é tão simples, né, da gente conseguir dar esse passo. E aí a doula está ali para isso também. Sim, e é legal porque, por exemplo, o Rafa, na história, ele mostrou ali, né? Antigamente os filhos eram para o trabalho, então era para o meio mais rural. Aí depois, quando começa a industrialização, você vê mais ou menos ali na década de 50, quando você cita, né? Automaticamente a mulher vai para o trabalho, e aí as mulheres já começam a tipo, eu vou ter que programar, e a medicina hoje é assim, né? Eles querem se programar, porque ficar num hospital muitas vezes muito tempo, esperando para um nenê nascer. E é interessante, né? Porque hoje eu falo muito, né? Qual é a sua cor, né? Provocando as pessoas. A sua cor te define, mas cor significa conhecimento, organização e responsabilidade, né? E aqui no livro, né, no nosso livro aqui do Hellinger, automaticamente ele fala sobre a desorganização que isso gera quando você não está no seu lugar e automaticamente como você pode reorganizar, mas você precisa ter conhecimento para você reorganizar alguma coisa, porque você só vai organizar algo se você já conheceu isso antes, né? Que é até a história da memória celular que você acabou também comentando. Rafa? Perfeito. Vou complementar aqui, Claudinho. O meu olhar para a doula, assim, eu vejo como uma mulher anciã que a gente não teve a oportunidade de conhecer. E aí eu vou fazer um resgate também, porque antigamente, Claudinho, quando a Miranda Gray, que é uma defensora tem um livro chamado Luva Vermelha, para quem quiser ler, é muito, muito interessante. Antigamente, quando a menina ia menstruar, Claudinho, elas iam para uma tenda vermelha, onde todas as mulheres mais velhas vamos dizer, daquela cultura, daquele grupo, iam ensinar para a menina o que era menstruar, como que era a menstruação, o que significava, qual era a mudança de vida que ela ia ter a partir daquela fase. E isso, Claudinho, hoje em dia, a gente não, a mulher, não, a mãe não fala mais nada para a filha. Não tem. Eu brinco até, fiz uma live agora há pouco. A minha sogra falou para a filha dela, quando menstruou, falou assim: você não chega nem perto de algum homem. O que ela fazia? Quando ela menstruava, o homem chegava e ela afastava. Ela estava menstruada e ia para a última da fila. Então, eu falo assim: essa falta da anciã aí é muito grande. Então, os ensinamentos que passam de geração para geração e às vezes é quebrado, não é ensinado, eu falo que falta muito. E você falou muito de preparar o solo, voltando lá na sua história da constelação, e a Miranda fala que é plantar a lua, né? Plantar a lua, antigamente, né, Claudinho, não tinha absorvente, não tinha mods, não tinha essas coisas que as mulheres usam, e elas sangravam na terra. E ali era todo onde plantava dava praticamente, né? E agora a gente não tem mais isso, né? Pode às vezes plantar que não dá. Então esse desequilíbrio aí porque tem muita crença envolvida com a menstruação, com o órgão feminino, né? Hoje é bem triste quem estuda isso e começa a ter um olhar diferente sobre isso. E aí depois, pegando também o gancho que você falou, que é a questão do sair, né? A gente tem essa dificuldade, às vezes, de ir para a vida, né? Que a cesárea, às vezes, pode trazer essa informação. É sempre aquela história da borboleta no casulo, né? Se você arranca
ela do casulo, as asinhas dela não fortalece e ela não consegue voar, né? Praticamente a vida ali fica um pouco perdida. É uma outra coisa também que é se falado muito, que quando a criança nasce de parto natural, o contato da boca com algumas bactérias da vagina da mãe, isso faz com que a microbiota da criança seja diferente, e isso tem muita ligação com a questão da saúde da criança também, né? Então, o benefício aí, eu falo assim, hoje a medicina, na verdade, está provando tudo que fazia por instinto, intuição ou por conhecimento passado. Então, hoje eu falo assim, a gente está voltando por isso, porque está todo mundo estudando e vendo que o que faziam lá atrás, cara, estava tudo certo. Se a gente tivesse continuado a fazer de uma forma intuitiva, né, e não ter colocado, sei lá, eu preciso da explicação, por que se eu fazer, sei lá, uma moxa no pontinho do pé ali ajuda a virar o bebê, né? Querem explicação para causa disso, querem um monte de coisas para que eles tomem o poder disso daí, né? Tanto que a cultura sofre, às vezes, vários processos do que a medicina quer tomar para elas, né? Mas ainda a medicina vê, como você falou, né? Dor só. E ela vai muito, muito além disso daí, ajudando a mulher na gestação, ajudando nas dores da gestação, ajudando elas a fazer parto, virar bebê, ajudar depois no puerpério, na amamentação que não desce o leite, tem pontos para que façam descer o leite, tem pontos para mastite, depressão, ansiedade, tudo que vem nessa fase pós, que também a André vai falar, eu acho, que vem com a amamentação ali, porque na hora que o filho nasce, sai do colo ali, eu falo que deveria ficar uns 2 anos na barriga, Claudinho, o filho lá, porque já ia nascer um pouquinho mais pronto, aí não ia ter um monte de coisa, né? Com certeza. André. Ontem, na live que eu fiz, né, eu citei uma coisa que se fala muito sobre essa história de comprovação da medicina. Leva a gente aqui, nós não estamos fazendo sensacionalismo contra a medicina, mas nós estamos colocando pensamentos que a gente tem e que a medicina não usa, né? A medicina descarta. A ciência diz que somos feitos de matéria e funcionamos de forma mecânica. Ou seja, se não pode ser medido, manipulado, tocado, experimentado, não é real. Porém, os resultados mostram isso, né? Mostram o quanto que a gente consegue a eficácia nessas histórias todas e quantas pessoas nos procuram, por quê? Porque elas já não estão mais satisfeitas com essa história de hoje. Por isso que as pessoas cada vez mais estão buscando as técnicas, eu chamo de integrativas, porque, baseado no que a Andrea falou e eu também defendo, e o Rafa colocou aqui, conhecimento. Quando você tem conhecimento, você tem argumentação para poder começar a fazer as trocas. E aí o bebê nasce, e aí a mãe tem aquela... Eu lembro do meu primeiro momento que eu cheguei com a Isabela em casa, né? Minha filha nasceu lá no hospital, foi tudo bonitinha, a Michelle teve dificuldade por conta da cesariana, aquela dificuldade de levantar da cama, e aquela coisa toda, né? Que realmente deve ser horrível para uma mulher. Chegamos em casa com a Isabela na mão, eu falei assim, agora o que eu faço? Um olha para o outro, eu falei para ela, Mi, eu vou pôr a Isabela no berço, vai dormir, vai descansar, que você está cansado, né? E aí, o primeiro choro da Isabela, eu pego a Isabela e levo para a Michelle e falo, olha, eu não sei, né? Por mais que eu já tinha sobrinha, na época eu tinha sobrinho, mas enfim, aí começa a luta da amamentação. E aí, muitas mulheres, eu vejo isso porque a minha esposa se preparou para fazer bico, né? Para preparar o peito para a amamentação. E eu vejo que muitas mulheres não se preparam para isso. Porque é como se é um instinto natural, né? A André vai falar sobre isso, por favor, tá, André? De colocar no peito, e aí é onde o filho agora, ele busca a nutrição, mas do lado de fora. Ele toma a vida, mas agora ele se impõe buscando cada vez mais a vida, no colo de uma mãe e com o bico puxando essa vida. Então, esse é o segundo movimento que a gente tem do tomar a vida em constelação. Então, Andréia, por favor, agora é contigo. Então, a gente imagina que esse momento é muito natural e instintivo, né? E é por isso que muitas mulheres não se preparam, porque a gente tem a ideia de que o bebê vai vir para o nosso colo e a gente vai estar linda, escovada, maquiada, vai colocá-lo ali e ele vai sair mamando, né?
E, às vezes, e muitas vezes não é bem assim. Até por isso que a gente acaba compartilhando tantas histórias de amamentação aí, porque existe uma parte que é a técnica, né, e é o aprendizado, é a questão que a gente aprenderia de uma forma ancestral se isso estivesse impregnado na nossa cultura, mas como não está, a gente precisa retomar esse conhecimento. Mas existe uma parte que está num outro nível mais sutil, no nível emocional, nas nossas histórias de vida, na nossa ancestralidade, né? Como foram as experiências de amamentação das nossas mães, das nossas avós e do nosso círculo, né, mais próximo. Então, ali arraigado com as nossas crenças. Porque o que a gente escuta muito, né? Amamentar é difícil, o leite pode não sustentar o seu bebê, você pode não ter leite, a mãe, a avó não tiveram leite, não conseguiram amamentar ninguém, por que a filha vai ter e vai conseguir, né? Então, é uma série de crenças e tabus que vêm tudo junto nessa hora da amamentação e que muitas vezes interferem em todo o processo. Então, realmente, a primeira parte é a gente tentar facilitar esse caminho, preparando através do conhecimento, né, passando as informações principais, de preferência ainda durante a gestação para a mulher, para que ela chegue já um pouco mais preparada no momento da amamentação. O segundo momento seria que os serviços de maternidade facilitassem o contato, né? Porque existe esse instinto. O bebê que ele nasce, né, de um parto com o mínimo de intervenções e um parto assim não tão prolongado, não tão traumático, ele nasce com reflexos e com instintos que preparam ele para buscar o peito, localizar o bico e sair sugando, sair mamando. Então, ele precisa ser permitido de fazer isso, né? Não pode ser embrulhado lá num pacotinho, mostrado para a mãe, dá um cheirinho e aí leva, dá banho, mede, pesa, faz um monte de medicação no bebê e aí depois de horas que ele volta para mamar. Então, já perdeu aquele primeiro momento biológico que seria favorável para a amamentação, né? E nisso, assim, se a gente pensar em mamíferos, em natureza, a gente sabe que em qualquer mamífero que a gente afastar da mãe, tirar o cheiro, lavar e mostrar de volta, a mãe já não reconhece, né? Se perde aquele elo. Então, por isso que a gente tem índices tão grandes de dificuldades, de depressão pós-parto, de inadequação, né? A mãe às vezes não se sente mãe porque é tirado dela toda essa autoridade, né? Todo esse potencial, todo esse poder que ela tem nesse momento. E num outro momento, sim, a gente tentar tirar esses bloqueios que vêm com as crenças, né, da nossa cultura, com a propaganda massiva aí, né? Ai, dá um pouquinho de fórmula que aí o seu bebê vai dormir, ou ele está chorando porque está com fome, né? Na maioria das vezes não é fome, a gente sabe que o choro é a única comunicação do bebê, e na maioria das vezes ele está precisando de contato, de colo, de carinho, né? E esse ir ao peito para ele fornece tudo isso, mas não a falta do leite ou do nutriente em si. Então, existe muita coisa que a gente precisa trabalhar, né, mais precoce possível com essa mulher para facilitar todo esse caminho. Uma vez eu li um artigo que falava assim, que numa cultura de amamentação, cada pessoa que chegasse nessa mulher, né, amamentando o bebê, levaria um palpite, entre aspas, que ajuda, né? Olha, por que você não coloca assim? Por que você não... Não é fome, né? Pode ficar tranquila que ele só quer o seu cheirinho. Então, daria uma dica que ajudasse. Na nossa cultura, é o contrário, né? Olha, acho que está precisando de uma chupeta. E aí a gente sabe que a chupeta ela vai interferir em todo o processo, né? Muscular, neuromuscular, de posicionamento e pega, então interfere na sucção. Ou fala para a mãe que o leite às vezes pode não ser suficiente, enfim, né? Já vai com aquela dica que vai realmente atrapalhar. Então, é um processo aí que nós aí como doulas, consultoras de aleitamento e como profissionais de saúde em geral, precisamos, né,
estar ali naquela rede de apoio da mulher, né? E não na rede de agouro, né? Que a gente fala que é aqueles que vão colocar essa amamentação a perder. Eu achei fantástico aqui que o Rafa colocou uma coisa que agora eu li aqui faz todo sentido, né? O Rafa falou que nas tribos, né, na antiga China, levava lá a menina que acabou de menstruar e os mais antigos, né, transmitiam o conhecimento, a responsabilidade para essa criança. Então, aqui foi escrito para você, né, André, não sei se você chegou a ler, tá? A Aline que colocou para você. Por experiência, doula é a melhor coisa que uma mulher pode ter ao lado durante toda a gestação. Não só no dia do parto, para mim foi fundamental ter André nessa jornada e mais algumas coisas ela escreveu, inclusive sobre a amamentação de uma criança até 4 anos de idade. Então, isso é o que eu acredito que seja a doula mesmo, né? Que é essa orientadora, que é o que eu acho que está faltando um pouco na cultura, porque a gente vai nos lugares, as pessoas só querem resolver sintomatologias e ir embora, quer tomar um remédio pronto e ir embora, ninguém quer aprendizado. E quando eu falo, né, isso aqui é um círculo de elite, por quê? Porque são as pessoas que têm que ser pensadores, quem está aqui tem que querer conhecimento, porque se não quiser, está em casa dormindo. E olha que nós deixamos a oportunidade da pessoa assistir depois. E se a pessoa não assistir também, é porque é preguiça, ela não quer estar na elite, porque a elite pensante não é elite porque é rico, é elite porque se diferencia pelo conhecimento. Mas parece que as pessoas querem ficar embaixo mesmo, sendo conduzidos em manada, né? E aí, dentro disso, acreditando em tantas crenças, e a grande colocação que você fez no final, André, que eu achei fantástico, que eu falo muito isso, se você não tem o que falar, fica quieto. Seja crítico, mas crítico construtivo. Mais uma vez, na live de ontem eu disse isso, eu falo assim, olha, se você tem críticas a fazer, vai agir. Mas a crítica tem que ser construtivista, porque se você só destrói, quantas vezes nós conversamos isso aqui no consultório, né, Andréia? A respeito, tipo assim, a crítica ao cenário que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo, ela existe agora. O que você faria se você estivesse no lugar de... E aí as pessoas, muitas vezes, não sabem nem o que estão falando. Então, quando se fala de chupeta, é para acalmar a criança, mas você acabou de dar uma mini aula aí, fora que depois ainda vai prejudicar na dentição, né? Então, dentro de tantas coisas que a gente já sabe, a gente só quer a facilidade. A gente hoje tem réguas que a sociedade colocou por conta da física, porque tem que ser comprovado, porque 2 mais 2 tem que dar 4. E muitas vezes 2 mais 2 dá 22, dá 2,2. Isso diz meu pai, que é contador, né? Uma brincadeira só para a gente quebrar a seriedade aqui. Então, gente, nós estamos chegando aqui próximo já de 1 hora de live, né? Eu acho que o principal do que a gente tinha aqui para compartilhar com todos, a gente compartilhou, que era o que a gente pode fazer antes, o que é o nascimento e o que vem depois, tá? É um prazer para mim escutar vocês. Com certeza nós ficaríamos horas aqui, mas agora nós vamos fazer um churrasco para passar a pandemia. A gente faz um churrasco, tá, Rafa? Aí o Fagnani que vai pagar o churrasco, não sei se estão sabendo. E aí a gente vai ter tempo. O jogo de São Paulo, né, Claudinho? Opa! O jogo de São Paulo. Jogo de São Paulo. Aí nós vamos sofrer tudo, né? Então, gente, para não me estender muito, tá? Eu quero agradecer de coração vocês que se expõem aqui, né? Estar aqui diante, dando o rosto e o conhecimento para as pessoas, né? E também podendo ser criticado, é uma das coisas que acontecem, tá? Mas eu agradeço de coração a confiança de vocês, um pouco do que a gente conversou aqui, tá? Então eu vou deixar agora vocês despedirem da forma como vocês quiserem, se vocês tiverem ainda sugestões, se vocês tiverem, o que vocês puderem dizer para o mundo aí sobre o conhecimento de vocês a respeito de crianças, por favor, agora é com vocês. Eu me despeço aqui. Bom, posso... Só voltando um pouco, só um pouquinho, Andréia. Deixa. Tem essa cultura também, né, Andréia, de que ter parto natural é a dor do parto, né? Todo mundo fala, né? Nossa, a dor do parto, né? E ninguém sabe que, na verdade, por assim, falam, né? Na verdade, essa hora do parto é o sentir. Eu acho que deve ser maravilhoso essa questão de todas aquelas sensações, aqueles hormônios que estão acontecendo. Deve ser esse sentir aí, deve ser uma coisa muito prazerosa para a mulher. A gente, homem, não vai poder sentir isso nunca, viu, Claudinho? Pois é. E aí, já que o Rafa foi mal educado aí, né, André? Você também. A Aline também colocou aqui, né? A paz, o carinho, o amor, a calma, a segurança que me trouxe fez com que todo o processo fosse leve. E mesmo em meio à dor,
não houve nenhum sofrimento, que acho que é o que o Rafa colocou aí. Tá? Ai. Então, realmente, parabéns. Era isso que eu ia falar, justamente, assim, né, que a gente tem muito medo, mas, na verdade, assim, é o nosso auge, é o nosso pico de ocitocina na vida, a nossa possibilidade de sentir, né, de uma forma tão intensa esse amor, né, que, assim, não chega a ser comparável com nada que a gente conheça, nem com o sexo, nem com nada, né, não tem explicação, é o nosso pico de ocitocina, nossa possibilidade de conhecer esse pico. Então, tanto o parto como a amamentação, eles podem ser muito prazerosos, né? E tudo depende de como a gente vivencia isso. Por isso que essa preparação, de você ter uma equipe de apoio, você ter uma doula, você ter informações que possam fazer com que você viva esse momento de uma forma positiva e leve, como a Aline comentou, permite que a gente sinta o êxtase, né, dessa experiência. Tire só essa parte melhor, não o medo, não a dor, não a tensão, né, mas o prazer, o amor. Então, a minha última fala é nesse sentido, justamente, né? Eu sinto muito quando as mulheres falam assim: ai, eu tive uma cesárea ótima, né? Não senti nada. E aí eu penso, puxa, perdeu toda essa oportunidade de sentir a melhor emoção da sua vida, né? A maior conquista da nossa vida, enfim, é muito bom. Claro que nem sempre as coisas são possíveis, às vezes elas vão por outros caminhos, né? Que aí a gente entra na parte da história, da constelação, do DNA, por isso que procurem aí a microfísica, a constelação antes, liberem, né, todos os caminhos, todos os bloqueios, que a gente sabe que esse início da vida, ele marca profundamente a nossa personalidade e a nossa história de vida. Então, a gente buscar um caminho leve aí, inclui, né, em a gente oferecer isso para os nossos filhos. Então, muito obrigada, Cláudia, pela oportunidade, adorei a fala do Rafa também. Eu trabalho, nossa, indico muito a acupuntura, tanto na gestação, como na hora do parto, como no pós-parto, né, também nessa parte da amamentação, porque eu acho que são as técnicas, né, que saem desse tecnicismo que a medicina nos oferece e nos colocam realmente num outro nível de equilíbrio, de saúde, de bem-estar, que realmente geram impacto aí na nossa vida. Então, parabéns aí pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Para fechar, Claudinho, também tenho só a agradecer. E como que o conhecimento pode agregar duas pessoas que nunca se viu falando de um assunto e ter tanta conexão de falar? É lógico que você vem com as palavras para sempre trazer ali essa conexão, mas assim, às vezes você fala assim, nossa, o que a gente vai conversar? Nunca se viu, né? Mas é que o conhecimento possibilita a gente estar em qualquer lugar, a gente falar com qualquer pessoa e da gente ter essa conexão, né? Quando a gente quer ajudar, quando a gente quer levar esse caminho, trazer um caminho mais leve, uma caminhada mais leve, desde de tentante a gestante até depois na amamentação ali, tudo fica muito mais leve, né? Beleza, Rafa. Obrigado pelas suas palavras. André, fiquei totalmente feliz no começo, quando você citou a mentoria, né? Eu nem lembrava mais, mas de você falar que na mentoria foi isso que você viu, de trabalhar com essa parte de doula, me deixou até emocionado no começo, tá? Muito obrigado pelo seu feedback. O Rafa também fez a mentoria, e eu sei o quanto que ele está cada vez mais se expondo aí, buscando mostrar esse conhecimento, e é isso que eu falo. Cada vez mais no meu lugar, né, Claudinho? É isso aí. Achando meu Cada lugar. vez mais eu mostro a minha cor, né? Conhecimento, organização e responsabilidade. O que a gente fez aqui é isso tudo. Ter conhecimento, alguém para organizar e todo mundo com responsabilidade, um respeitando o outro. Eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que a gente está aqui, na verdade, para compartilhar, para poder distribuir conhecimento para a sociedade e fazer o mundo melhor. Tá bom? Gente, então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aqui numa quarta-feira, véspera de feriado, né? Sei que nós somos melhor que novela, isso eu tenho certeza, tá? Então, muitíssimo obrigado.